Olá, pessoal. Então, dando continuidade aí no livro do John P. Mayer, Judeu Marginal, volume de livro 3, falando sobre os milagres. Agora adentrando aí no capítulo 19, página 137. Então, ele vai falar sobre a situação, a historicidade geral dos milagres de Jesus, e ele vai fazer a seguinte observação. À primeira vista, o material parece simplesmente gigantesco e onipresente nos vários estratos da tradição do Evangelho, para ser apenas uma criação da igreja primitiva. Então, as narrativas de milagres aparecem na fonte Key, aparecem nos sinóticos, aparecem no Evangelho de João, aparecem nos pais da igreja, são várias referências, né? Aparece em Celso, aparece no Talmud. Então, tem várias referências a esses milagres. Né? Então, ele vai chegar à conclusão de que é difícil imaginar que isso foi criação da igreja primitiva. Os critérios que ele vai adotar, primeiro, é esse de múltipla confirmação das fontes. As fontes que ele está trabalhando é Marcos, né, Q, M é aquela fonte que só tem Mateus, L, aquela fonte que só tem Lucas, e João. Aparece relatos de milagres. Até no Evangelho Q. Então, essa múltipla confirmação é um dos critérios que ele vai usar. Tá? Evangelho que contém uma história de milagre acerca da cura do servo do centurião. Mateus 8, 5 ao 13. E que tem um paralelo distante na narrativa da cura do filho do funcionário real em João 4, 46. Várias falas de Jesus também atestam conhecimento de que sobre os seus milagres. Por exemplo, as referências ao exorcismo na disputa com Beelzebul, Mateus 12, 22. A lista de vários milagres, claramente omitindo os exorcismos, na resposta de Jesus a João Batista, Mateus 11, 5. E as desgraças anunciadas contra as cidades da Galiléia, que não acreditaram em Jesus, a despeito de seus milagres. Mateus 11, 20. Então, isso reforça que está lá em que também. E também temos no testemunho flaviano, né? O testemunho flaviano, na Antiguidade Judaica, capítulo 18, aparece assim: por esse tempo, isto é, no governo de Pôncio Pilatos, apareceu Jesus, um homem sábio, pois ele foi autor de feitos surpreendentes. Então é o tal do paradoxon ergon poetes. Esse autor de feitos surpreendentes, ele vai estar, inclusive nas versões que seriam interpolação parcial, ela vai estar presente. Então, isso mostra que Jesus era conhecido por esses feitos surpreendentes. Isso é um outro testemunho aí fora do texto dos evangelhos, né? Que reforça a tese dos milagres, né? Outro ponto que o John P. Mayer vai destacar é: o admirável em tudo isso é que os feitos e falas atravessam diferentes fontes e categorias formais para criar um todo significativo. Esse encaixe claro, elegante e fácil dos feitos e falas de Jesus, vindos de muitas fontes diferentes, é um eloquente argumento a favor de um fato histórico básico. Jesus, na verdade, realizou feitos que ele e alguns de seus contemporâneos consideravam milagres. Então, é interessante ter isso em mente. Né? As pessoas consideravam isso como algo, um milagre. Definição de milagre: milagre, um evento fora do comum, fora do usual, e que revela uma intervenção de Deus. Tá? Esses dois elementos. Então, eles viam dessa maneira, né? Como um milagre, essas ações aí de Jesus. Ele fala dos Hassidim, né, os homens santos judeus da Galileia, que, segundo os Jezavermes, né, viveriam lá na Galileia. Seria o Oni, o fazedor de círculos, que fazia chover, e o Anina Bendosa.
que tem milagres atribuídos à literatura rabínica, que poderiam fornecer paralelos a Jesus. O problema é que esses santos realizadores de milagres são mencionados apenas rapidamente na Mishnah, que é o mais antigo corpo rabínico, elaborado cerca de 200 anos após Oni ter morrido, e depois o Talmud, que é do século V e século VI. Tá? Então, o valor histórico dessas tradições posteriores é extremamente duvidoso. Esse é o ponto. Oni, ele ainda é citado lá pelo Flávio Josefo, tá? É citado pelo Flávio Josefo. Manina Mendoza, não. Agora, no contexto rabínico usual, solicita-se a um homem santo que ore por alguma bênção, como chuva ou uma cura, e suas preces, então, são atendidas. O que não é exatamente o mesmo que Jesus está fazendo ao curar doenças, exorcizar demônios e ressuscitar mortos, ou mesmo aplacar uma tempestade. Com Jesus não tem esse procedimento de orar com muita fé e vir a atender. Né? O próprio Rony, o John P. Mayer vai falar, o Rony é uma pessoa que reza e faz chover. Quer dizer, isso não está muito caracterizado dentro da linha de um milagre. Né? Parece que é uma consequência da oração dele. Enquanto com Jesus as coisas são muito mais em função do próprio poder de Jesus. Não parece que ele está fazendo essas ações como resultado da oração dele. Deve-se notar que alguns escritores greco-romanos estão bastante próximos de pelo menos alguns dos supostos eventos milagrosos que narram. Joséfo, Suetônio e Tácito. Em nenhuma de suas obras, contudo, esses autores focalizam qualquer realizador de milagres em uma longa narrativa de sua atividade. Por exemplo, Joséfo, não há nenhuma análise detalhada de carreira de qualquer taumaturgo. Suetônio e Tácito se referem a milagre de uma forma jocosa, ele se refere ao milagre de Vespasiano, que é uma situação também realmente fora do que acontece com Jesus. É significativo que, quando examinamos as várias tradições do julgamento de Jesus e as diversas acusações contra ele, praticamente não há indicações dos milagres terem sido a razão principal de sua condenação e execução. Então, veja, apesar de ser conhecido como milagreiro, essa não foi razão para condenar Jesus. Então, essas práticas não justificariam essa, essa classificação. Né? É verdade que, em princípio, a magia era ilegal no Império Romano, né? Tinha a Lei Cornélia, né? Contudo, o que exatamente se classificava como magia não era especificado em detalhes pela lei da época. Na prática, muitas decisões eram deixadas a critério dos magistrados. De forma geral, pode-se dizer que apenas a magia negra, ou seja, as artes secretas usadas para prejudicar os outros, costumava ser punida. Como os evangelhos não registram nenhum milagre de Jesus prejudicando alguém, então ele não estaria se encaixando nesse tipo de ato passível de punição por crime. A única exceção possível era a prática de exorcismo, que levou alguns judeus a acusarem Jesus de ter pacto com Beuzebu. Mas, de qualquer forma, Jesus não foi acusado por isso. Não consta esse tipo de acusação. A princípio, Jesus foi condenado por revolta, né, por sedição. Aí ele fala também sobre a passagem aqui de Pilatos, né? Fala que os períodos notavelmente longos em que os dois dirigentes ocupam seus respectivos cargos
foram mais ou menos coincidentes, ou seja, Caifás, sumo sacerdote, governou de 18 a 36, e Pilatos de 26 a 36, praticamente coincidentes, são 10 anos. Não teve nenhum outro procurador ali naquela época que governou tanto tempo. Pilatos governou durante 10 anos, de 26 a 36. Caifás se manteve mais tempo de qualquer outro sumo sacerdote judeu do século I, e Pilatos foi o mais longo, segunda mais longa gestão à frente da administração da Judéia. A observação que ele chama com relação ao modus operandi de Jesus, né? Ele que Jesus não faz uso de ervas medicinais, vara mágica, poções mágicas, nem nada disso que o mágico normalmente faz, né? E o mágico também ele atende a pedidos, né? Você vai pede uma mágica, um efeito para ele, olha, vença a corrida de cavalo tal. Aí ele vai fazer uma maquinação e venceu a corrida de cavalo. Jesus não faz esse tipo de ação, não é esse toma lá da cá, não tem dinheiro envolvido e não tem esses encantamentos também. Outra coisa, existem algumas passagens, né, que Jesus, dois dos raros casos em que palavras de Jesus foram preservadas no aramaico, ocorrem histórias de milagres em Marcos, que é como, quando ele fala assim, menina, levanta-te, e aí ele fala, talita cum. Depois, na filha de Jairo, ele fala, abre-te para é, para a filha de Jairo, para ela se levantar. E para o surdo gago, para ele falar, ele fala assim, abra-te, para falar, para abrir a boca, né? Eftafata. Então, essas duas palavras em aramaico poderia sugerir que seria uma palavra de encantamento. Mas ele está chamando o nome da pessoa, Talita Kum, e Eftafata, está dando uma ordem. Então, não parece ser uma palavra mágica, como aparece, por exemplo, no papiro mágico grego. Papiro mágico grego, as palavras mágicas são aio, aio, oi. Entende? É uma coisa assim, é uma coisa impronunciável, não tem significado. Não é isso que está aqui. Isso aqui tem significado no aramaico. Então, dizer que isso é palavra mágica é forçar muito a barra. Isso aqui não é palavra mágica, né? Conjunto, portanto, temos uma espantosa escassez de nomes pessoais nas histórias dos milagres dos evangelhos, mesmo quando as narrativas em outros aspectos são longas e detalhadas. Assim, os poucos casos em que o nome de um suplicante ou beneficiário de um milagre é mencionado, talvez seja um indicativo de uma lembrança histórica. Este, porém, é no máximo um critério secundário de apoio. Então, o fato de você dizer quem é o beneficiado pela cura não necessariamente significa que aquele evento é histórico. Basicamente é isso que ele está argumentando. De forma dramática, mas sem muito exagero, se a tradição de milagres do ministério público de Jesus tivesse que ser rejeitada em toto, totalmente, todos os casos de milagres, se Jesus não fez milagre, como algo não histórico, o mesmo teria de ocorrer com as outras tradições do evangelho sobre ele. Porque se os critérios de historicidade não funcionam no caso da tradição dos milagres, onde a múltipla confirmação é tão maciça e a coerência é tão impressionante, não há razão para se esperar que funcione no resto. A busca simplesmente teria que ser abandonada. Evidentemente, esta não é uma conclusão que chegamos aqui. Então, esse é um ponto aí central do John P. Mayer, né? Os milagres que aparecem são 6 exorcismos, tá? O endemoniado da sinagoga, o endemoniado de Gesareno, a filha da mulher sírio-fenícia, o menino endemoniado e seu pai, o endemoniado mudo e o endemoniado cego e mudo, seriam ali os 6 exorcismos. E 17 curas, a da sogra do Pedro, do leproso, o paralítico, o homem com a mão atrofiada, a filha de Jairo, a mulher com hemorragia, o surdo gago, o cego perto de Betsaida, o cego Bartimeu, o homem de Naim, jovem de Naim,
a mulher encurvada, os 10 leprosos, o hidrópico, o paralítico da piscina, a ressurreição de Lázaro, o cego de nascença, o servo do centurião. E 8 seriam milagres assim da natureza, né? A tempestade que foi aplacada, a alimentação dos 5.000, a alimentação dos 4.000. Veja, são dois relatos aí que aparecem em duplicata. A caminhada sobre as águas, a maldição da figueira, a moeda na boca do peixe, a pesca milagrosa e a transformação da água em vinho, que só aparece em João. João 2, 1, 2. Então, esses são os milagres aí, ao todo, 6 exorcismos, 17 curas e 8 milagres da natureza. Ele vai examinar todos, tá? Ele vai fazer o exame de todos ao longo do texto. E aí ele descarta essa ideia, então, que Jesus seria um mago, né? Essa tese é levantada pelo Morton Smith e pelo John Crossan, e ele descarta essa tese. Jesus não se enquadra como um mago, né? Uma forçação de barra, sabe? Então é isso. Muito obrigado, então.